A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. Inclusive, está o lançamento da Bíblia Roma. Você que ainda não tem essa Bíblia de estudo, vai até lá. Mas também tem a Bíblia de estudo pentecostal, que eu considero a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Tem a Bíblia Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Enfim, na CPAD você encontra livros evangélicos maravilhosos. Eu indico, por exemplo, Max Lucado, que eu amo, escritor maravilhoso, e vários outros escritores, bíblias, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, presentes que você pode adquirir na CPAD para sua amada, para o seu amado, para os seus amigos, pessoas que estão fazendo aniversário, enfim. Na CPAD, meu amigo, você encontra do bom e do melhor por um preço bem acessível. Portanto, se você estiver em São Paulo, ali no Belenzinho, o endereço é Conselheiro Cotegipe 210. Se você estiver em qualquer outra parte do Brasil ou do estado, você pode entrar no site da CPAD e ali estarão os endereços de uma loja mais perto de você. Mas não deixe de visitar a CPAD. Estamos na lição bíblica de adultos, então, estudando o terceiro trimestre de 2022, os ataques contra a Igreja de Cristo. Estamos caminhando para o final do trimestre. Hoje já estamos estudando a lição número 12, do dia 18 de setembro de 2022. É o Dia Nacional da Escola Dominical. Parabéns para você, aluno e professor, superintendentes e pastores da Escola Bíblica Dominical. Parabéns para todos nós nesta data instituída para comemorar e lembrar da importância do Dia Nacional da Escola Dominical. Deixa eu te pedir mais uma gentileza antes de começarmos a aula. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Esse seu like é muito importante para que o YouTube divulgue mais esse conteúdo para outras plataformas e outras pessoas. Então, não se esqueça, enquanto eu estou com o dedinho assim, você já pega o seu dedinho santo e clica aí, né, que você gostou. Se você depois, no final desse vídeo, não for bem aquilo que você imaginava, não tem problema, tire o seu like, dê o seu dislike, está tudo bem, continuaremos irmãos em Cristo Jesus. Deixe aqui embaixo os seus comentários, suas observações, espalhe essa mensagem para os seus contatos, e se você perdeu alguma aula desse trimestre, aqui embaixo tem uma playlist preparada pelo pastor Fernando Andrade para você poder ir lá e assistir às aulas que porventura você tiver perdido. Mas não fique boiando sem saber a linha de raciocínio de todo o trimestre. Vamos lá então, lição 12, a sutileza da espiritualidade holística. Apesar do nome complicado, mas é bem interessante. Texto áudio, João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centrada ou centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, deve ser rejeitada. A leitura bíblica em classe está em João 14, dos versículos 4 ao 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os objetivos desta lição: primeiro, conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. Nós vamos saber o que é isso. Segundo, explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Terceiro, expor o fundamento da espiritualidade holística, o que fundamenta essa espiritualidade. E quarto, mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. Mostrar essa contradição em relação à Bíblia. A motivação, ela diz assim: as palavras espiritualidade e transcendência aparecem de modo geral na mídia. É muito comum falarem que cada pessoa tem a sua espiritualidade. Por trás desta aparente atitude inofensiva, tá? A cada dia aparecem antigas práticas pagãs, travestidas de espiritualidade contemporânea. E aí ele coloca, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de yoga, cristais como canais de energia, né? Tudo isso tem uma proposta de nova religião, que é o que nós vamos abordar aqui nesta lição. A palavra-chave é espiritualidade. Tá? Na introdução ele diz assim: veremos nessa lição que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Holismo, fundamentado em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais. Então, os governantes, as lideranças mundiais, né, esses homens artistas, né, famosos no mundo inteiro, eles têm aderido a esta religião e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Ou seja, esse holismo está entrando no meio da igreja, está se misturando com o evangelho de Cristo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista, né? Tornando o cristianismo uma religião global, uma religião plural, uma religião extremamente inclusiva no seu sentido negativo. Nós já vamos ver isso, né? E, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem, esses cristãos incautos se esquecem, né, que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, está sendo negada. Tá? O centro do cristianismo é a cruz de Cristo. E muitos estão deixando de lado. Em lugar da cruz de Cristo, ergueu-se o altar, olha os termos, a mãe natureza, a mãe terra e todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. A mãe terra, mãe natureza, né? Forças fluídicas. Veja só, e isso está entrando na igreja. Tá? Número 1, o fenômeno religioso, a busca do sagrado. Vamos ver como se dá isso. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso ele disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, disse Jesus. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. Então, todo ser humano, Jesus já sabia
que todo ser humano precisava e precisa de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Todo ser humano tem necessidade de buscar o sagrado, de buscar o espiritual, porque o ser humano é espiritual. Ele não é só corpo. O ser humano ele é composto de alma e espírito também. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando esteve lá em Atenas, na capital da Grécia, e quando observou o comportamento religioso daquela geração, daquele povo, ele diz: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Atos 17, 22, na Nova Almeida atualizada. Então, o fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Todo ser humano é, por natureza, religioso, espiritual. Assim como Davi, há um anseio na alma de cada pessoa. Davi, Salmo 42:1, ele diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, a nossa alma, a alma do ser humano, ela é inclinada para o sobrenatural, para o espiritual. A alma do ser humano, ela busca Deus, mesmo que de maneira errada, mas ela está em busca de Deus. Então, a busca do sagrado. Segundo, Deus com letra maiúscula e os deuses com letra minúscula. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste. É aquilo que eu acabei de falar. O ser humano ele está em busca de Deus, mesmo que de formas erradas, através de objetos equivocados, mas ele está pensando que está buscando a Deus. É um fenômeno presente em todas as culturas, em todos os povos. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, com letra maiúscula, que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na bendita pessoa de Jesus Cristo, por eles não conhecerem esse Deus que fala em João 3, 16 e 17, né? João 3, 16 e 17, que todos nós conhecemos, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, 16, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus, ele se revelou, o Pai se revelou no Filho, enviando o seu Filho Jesus a este mundo. Tá? Segunda aos Coríntios 5,19, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 19, Paulo escreve o seguinte: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Então Deus, ele se revela e se revelou aos seres humanos através de Jesus de Nazaré. Esse é o Deus verdadeiro. O homem acaba então, buscando adorar a deuses falsos. Ele prefere às vezes, adorar deuses falsos. Vejamos aí 1 João, logo pouco antes de Apocalipse, 1 João 5 e o versículo 21. Diz o texto assim, 1 João 5, filhinhos, cuidado com os ídolos. 1 João 5, 21, filhinhos, cuidado com os ídolos. Os seres humanos criam ídolos para adorar.
Por exemplo, o apóstolo Paulo percebeu isso em Atenas. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue a ídolos, a idolatria. Atos 16, 17 e 16. É justamente nessa carência espiritual de preencher o mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Ele faz isso desde o princípio e continua enganando as pessoas, porque elas são inclinadas a buscar o sagrado espiritual, mas ela vai buscando isso da maneira delas. Elas não procuram, e de uma certa maneira estão procurando Deus, mas encontram deuses com letra minúscula. Tá? Resumindo, então, o fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano na busca pelo sagrado. Então, esse fenômeno religioso é essa busca do ser humano pelo sagrado. A espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, de se expressar essa religiosidade. Primeiro, o antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Então, isso é natural. O homem quer expressar sua crença, sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas, em todas as partes do mundo, em todos os povos, dentre todos os povos, em todas as culturas. Isso é assim. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Um Deus falso é adorado. Sem conhecer o Deus verdadeiro, eles vão adorar deuses. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, lá em Canaã, que adorava Baal e Azerá como deuses principais. Tá? Então, isso lá na época do profeta Elias, Jezabel, já ouviu falar de Jezabel e de Acabe? Então, era adorado lá no Antigo Egito, com seus muitos deuses. Lembra de Moisés, quando foi libertar o povo judeu, os hebreus, lá do cativeiro egípcio? Lá havia muitos deuses que eles adoravam. E na Babilônia, que adorava Merodach. Então a lista é enorme. Contudo, convém dizer que os nomes mudam, a forma e a maneira também como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma. Culto e adoração aos deuses falsos. Isso chama-se paganismo. Tudo aquilo que não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus, Criador dos céus e da terra, como centro da sua religião, da sua espiritualidade, isso é chamado de paganismo. Tá? Todos os deuses desta terra que são adorados, isso a Bíblia chama de paganismo, de idolatria, de falsa religião. Número 2, agora vamos ao misticismo oriental, que vem lá do Oriente. Nas últimas 2 décadas, o Ocidente, que é a parte ocidental da Europa, tem sido invadido pela espiritualidade holística. E aí ele vai explicar. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Então, os bambambãs da sociedade, as pessoas mais importantes, os mais ricos, tá? Eles estão nessa moda, né? Nessa moda da religião holística. Essa religião, digamos assim, esse movimento, essa espiritualidade holística está nas universidades, está nos cinemas, com filmes de sucesso, está nos livros de autoajuda, que inclusive já foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Olha só a que ponto chegou.
virou matéria de se estudar na escola. Na verdade, o holismo ou espiritualidade holística, ou ainda, agora vem o conceito mais traduzido. O que é isso? Visão sistêmica da vida. Nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, do budismo e do taoísmo. Tudo numa panela só. Então eles misturaram os conceitos dessas religiões, budismo, hinduísmo e taoísmo, são religiões milenares, praticadas na China, praticadas na Coreia, praticadas no Japão, tá? Tudo isso numa panela só. E aí dá o hinduísmo, dá o holismo, tá? É a operação do erro querendo enganar os incautos, segundo nós lemos na Bíblia, Romanos 16, 18. Não há dúvidas que são ensinos de demônios, conforme Paulo escreveu em 1 Timóteo 4:1. São ensinos de demônios. É paganismo com palavras bonitas, que engana as pessoas simples, as pessoas despreparadas, as pessoas que querem andar na moda, tá? E aí a empregada vê o patrão, a minha espiritualidade é holística, aí a bobinha vai seguir o patrão. Não, se o meu patrão está falando, se o meu chefe está falando, então é moda, tá? É paganismo, é idolatria isso daí, tá? Então, resumindo esse tópico 2, o antigo paganismo e o misticismo oriental revela essa necessidade da expressão da espiritualidade humana. É o diabo manipulando as pessoas da última hora com o paganismo, com esse nome bonitinho chamado holismo. O tópico número 3, o fundamento da espiritualidade holística. Então vamos ver qual é o fundamento dessa espiritualidade holística. Primeiro, não há um Deus pessoal. Então não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe um Deus pessoal. De um grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Deus com letra minúscula. Então não existe o Deus criador. Deus é tudo. Deus é criatura. Tá? Deus é tudo para eles. Tudo no universo estaria interligado. Tá? Assim o divino, espiritual, o homem e a natureza são uma coisa só. Não tem distinção entre criador e criatura. É tudo uma coisa só. Tá? Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Deus é tudo, Deus está em tudo. Tá? Não existe um Deus pessoal. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. Tá? Essa religião holística, essa espiritualidade holística, anula Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus deles, dessa espiritualidade holística, não passa de uma energia impessoal que está no universo. Então, essa espiritualidade holística, o Deus deles é uma energia, não é uma pessoa. Tá? Ainda para os adeptos do holismo, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, que é a força cósmica que habita o universo. Tá? Essa energia, essa força cósmica são designadas nessas pessoas aí. Tá? Uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Vamos ver Colossenses 2:8. Paulo já
lutava com isso lá na igreja de Colosso, 2:8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quer dizer, filosofias mundanas, terrenas, imaginações humanas. Não é de acordo com a palavra de Deus, não é de acordo com Cristo. Segundo aos Coríntios 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios 11 e o verso 3. Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Então, Paulo já estava receoso de que, assim como o diabo enganou Eva, os crentes de Corinto também tivessem a mente corrompida, tá, pelo diabo. Então, veja que é uma velha heresia, né, inventada pelo diabo, tá, com uma nova roupagem, mais moderna, mais online, mais de acordo com a nossa época, tá? Segundo, então, para eles não há um Deus pessoal. O Deus deles é uma energia, é uma força cósmica, né? Segundo, não há uma verdade factual. Vejamos, se não há um Deus pessoal, um alguém, não há também uma verdade factual, tá? Não há uma verdade absoluta. Para eles não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem, entre aspas, verdades. Cada um tem a sua verdade. Não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. Tá? A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade, João 14:6, e conhecereis a verdade, em João 8:32, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Eles não consideram Jesus Cristo como verdade absoluta, muito menos como Deus. Da mesma forma, as palavras de Paulo em 2 aos Coríntios 13:8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não faz sentido. Tá? Para eles, para a religião holística, espiritualidade holística, isso aqui não faz sentido. Assim, para essa nova religião, a verdade, entre aspas, está em todas as religiões. Todas as religiões são verdadeiras e são válidas, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Então veja aí que não há uma verdade absoluta, não há um Deus pessoal, então não há certo e errado. As verdades são relativas. Olha como o diabo é sutil, é sujo, é terrível. E como muitas pessoas estão caindo nessa lábia, nessa heresia, nessa mentira deslavada que o diabo está pregando na humanidade nessa última hora. Então, cristão, abra o olho. Não existem verdades, existe só uma verdade. Não existem vários deuses, só existe um Deus real e verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra. Isso aqui não foi criado do acaso, não nasceu do nada. Não, isso aqui tem um Criador. Isso é muito perfeito para ter surgido do nada, por acaso. Tá? Então, número 3, aí o resumo: a ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual, absoluta, são os fundamentos da espiritualidade holística. Para eles não existe um Deus pessoal, não existe uma verdade absoluta. Portanto, pode-se viver cada um do jeito que quiser. Número 4. Agora vamos ver
a espiritualidade holística, que isso que a gente acabou de ver, e a Bíblia. Como é que as duas estão? Primeiro, o problema do pecado, né? O holismo comete um erro crasso e fatal. Qual é o erro? Ele esquece o problema central do homem, que é justamente o pecado. O pecado original cometido por Adão e Eva, que trouxe toda essa tragédia humana, tá? E o pecado que está nas obras da carne dentro do coração do ser humano. Acredita, o holismo, né? Acredita que o cristianismo é uma religião superada, óbvio para eles, né, que estão na moda. Eles acreditam que o cristianismo já está ultrapassado e que, portanto, deve ser substituído por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Então, na mente deles, diabólica, o cristianismo está superado. Os seus seguidores, os seguidores do holismo, têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Abra sua Bíblia Nova Almeida atualizada e leia comigo Hebreus. Logo depois de 2 Timóteo, tem Filemon. Logo depois de Filemon, tem Hebreus. Hebreus 3:13. Pelo contrário, animem uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A pessoa quer pecar, quer fazer tudo errado, quer viver uma vida destrambelhada e aí inventa, através do diabo, né, com a ajuda do diabo, inventa uma religião sem pé nem cabeça. Uma religião que ela pode viver do jeito que ela quiser e ninguém tem nada a ver com isso, tá? É por intermédio, então, do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades, as novas religiões chamadas, né, de espirituais. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Por quê? Por causa do engano do pecado. As pessoas querem viver do seu jeito, só que elas esquecem esse problema do pecado. Segundo, um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. Não tem um Deus pessoal. Não existe uma verdade absoluta. E aí o homem é seu próprio Deus. Nessa espiritualidade holística, o centro é o homem. Ele é o seu próprio Deus, o antropocentrismo. Tá? Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, ignorar a punição eterna, então eles não veem a necessidade de um Salvador, conforme 1 Timóteo 4:10. Abra aí a sua Bíblia, já estamos chegando ao final dessa aula, mas é importante a gente ler. 1 Timóteo 4:10. Ele diz: pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Então, Jesus Cristo, ele é o Deus vivo encarnado, ele é o Salvador para aqueles que nele creem. É só para quem crê. Quem não crê, não vê a necessidade de um Salvador. Quem é seguidor dessa espiritualidade holística, ele é o seu próprio Deus. Ele mesmo se dá a vida. Ele mesmo se ressuscita. Ele mesmo se cura. Essa é a ideia, tá? Cristo, então, ele é descartado. Atos 4:12. Se você puder, abre aí a sua Bíblia Nova Almeida atualizada.
Atos 4:12. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é só através do Senhor Jesus Cristo. Mas essa espiritualidade holística não crê nisso daqui, não aceita isso. E ainda, ao entrar em contato com espíritos enganadores, 1 Coríntios 10:20, que eles pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais. E aí eles sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Está em Atos 2:38, já que estamos em Atos, podemos ler Atos 2:38, que diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então veja o confronto da Bíblia com essa espiritualidade holística. Resumindo então, a realidade do pecado e a perspectiva de um Salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística. Cuidado com essa mistura. Isso está entrando no meio do povo de Deus. O diabo está trabalhando por dentro da igreja para manipular a mente dos despreparados. Então nós vimos que a nova espiritualidade, ou essa espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Não existe um Deus pessoal. Deus, ele é tudo. Deus, ele é a cadeira. Deus, ele é a parede. Deus, ele é você. É isso que eles dizem, né? Nós somos deuses, na visão deles. É o panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, nós sabemos que Cristo é a revelação máxima de Deus. Cristo não faz parte dessa nova espiritualidade. E aí, ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Tudo que há no nosso meio eles querem, menos Cristo, menos a cruz de Cristo. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração, que nós chamamos de paganismo. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, não prega a fé, nem tampouco prega a conversão a Deus, porque eles não creem nessa questão do pecado. Deve, portanto, por nós ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus Cristo. Assim finalizamos essa lição número 12. Parabéns a todos os envolvidos com a Escola Bíblica Dominical. Hoje é Dia Nacional da Escola Dominical e vimos essa sutileza, então, da espiritualidade holística. Que Deus te abençoe e te guarde. Se perdeu alguma aula, tem a playlist. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Um abraço apertado para você e sua família. E até a próxima, se Deus quiser.